Preço do Bitcoin subindo, já batemos hoje 110 mil dólares mais uma vez. Graças a Deus minhas posições melhoraram. Esse é o 6º episódio do Criptovlog. Sejam todos bem-vindos. Senta aí. Cafezinho, saindo. Vou jogar um tênis agora e no vídeo de hoje, antes de mostrar a atualização no meu portfólio, eu vou mostrar para vocês por que o pobre sempre fica mais pobre. É o plano. Vamos falar do Bitcoin. E aí sim, depois vou dar aquela atualizada. A situação melhorou, partiu o tênis. Melhor pré-treino que existe. Banana com pasta de amendoim. Vou ter que fazer e mostro pra vocês já. Tá pronto, banana amassada com essa pasta de amendoim aqui, muito boa. Minha namorada que me ensinou. Não fica muito bonito não, né? Parece comida de criança. Mas muito bom. Muito bom. Dá uma energia boa pra jogar mesmo. Vamos ver se hoje eu jogo um pouquinho melhor que semana passada. Pelo menos a perna tá descansada. Tentar melhorar, né? A minha coleção de óculos ridículos não é muito pequena. Esse aqui eu comprei da China também, graças ao capitalismo da China, que produz bens e exporta para o mundo inteiro. Consegui essa maravilha aqui, mas eu perdi uma haste. Tá ruim de ficar reto, hein? Eu já perdi uma haste desse óculos em uma festa, o que está dificultando um pouco a gravação desse vídeo. Meu gosto para camisas também talvez seja um pouco extravagante, um pouco duvidoso. Mas vamos lá. Vou começar a mostrar aqui a tela do computador para vocês, para mostrar porque o pobre sempre vai continuar mais pobre, especialmente num país corrupto e bosta como o Brasil. E vou mostrar para vocês por que ter um ativo como o Bitcoin vai te proteger da desvalorização eterna das moedas estatais. Obviamente você pode se proteger de outros jeitos, talvez com imóveis, ouro é uma boa opção, mas eu vou te mostrar o potencial do Bitcoin contra todas essas shitcoins estatais, sendo que a shitcoin BRL, né, o real é uma das piores que existem no mundo, porque ela é, no final das contas, feita para sustentar sempre governos corruptos e ineficientes, um atrás do outro, especialmente quando nosso grande PT, o honestíssimo PT, está no poder. Tudo começa com a meta de inflação que todos os governos ao redor do mundo têm. Vou trocar o óculos aqui, gente. Tá muito ruim esse óculos aqui. Não tô conseguindo me concentrar. Agora sim. E, de qualquer maneira, o que eu vou falar aqui vai ser tudo de uma forma muito rasa. Vou mostrar algumas informações que eu tirei do Twitter do Fernando Urros. Se vocês quiserem ir no canal de YouTube deles, vocês vão entender tudo isso com mais clareza e mais profundidade, com certeza. Como eu sempre falo, eu não sou consultor financeiro. Isso aqui não é minha profissão, isso aqui é mais o meu hobby, mais a minha aventura. Eu tenho a minha empresa, meus negócios são outra coisa. Isso aqui está em segundo plano na minha vida, mas vamos lá. Tudo começa com a meta de inflação, que no nosso querido Brasil está em 3% ao ano. Isso quer dizer que o governo e o Banco Central têm a meta de desvalorizar o real, a shitcoin brasileira, em 3% ao ano. Só nisso, tudo que você ganha já perde 3% de valor a cada ano. Vou mostrar aqui a perda de valor do real desde que ele foi lançado em 1994. E, aliás, o real é a melhor moeda que o Brasil já teve. É a que se desvalorizou mais devagar, ou menos rápido. Mas vocês vão ver que R$100 em 1994, em abril de 2021, ou seja, 4 anos atrás, já valiam menos de R$15.
Aí você pode pensar, ah, mas o real se desvaloriza porque é uma moeda fraca, de um país pobre. Com certeza o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, não se desvaloriza assim. Você tem razão, em relação ao real, o dólar vai se valorizar eternamente, porque o governo americano, em geral, vai ser sempre menos ineficiente que o governo brasileiro. Isso aqui é a República das Bananas, né? Aqui eu tenho a imagem que mostra a perda do poder de compra do dólar em 100 anos, de 1913 até 2013. Em 100 anos, quem tinha uma nota, vamos dizer, de $1.000 e guardou essa nota, conseguiria comprar o equivalente a $35. É por isso que hoje o cara que tem um patrimônio de $1 milhão é um cara rico, mas se ele mantiver esse patrimônio parado em $1 milhão, daqui a 100 anos os netos dele vão ter mais ou menos $50 mil de hoje. É isso que acontece com a desvalorização constante das moedas pelos governos e pelos bancos centrais. Obviamente o dólar é melhor do que o real. Aqui tem o gráfico que compara as duas moedas desde que o real foi lançado. R$100 até abril de 2021, né? De 1994 até abril de 2021, como eu disse, valiam menos de R$15. No mesmo período, o dólar se desvalorizou praticamente 50%, mas é uma desvalorização fortíssima também e programada pelo governo e pelo Banco Central americano. Aqui a gente tem a comparação do real contra o dólar desde 1994. O real foi lançado em 1994, pareado com o dólar, chegou a se valorizar contra o dólar. R$1 comprava quase $1,20, uma coisa completamente inimaginável que nunca mais vai acontecer, vocês podem ter certeza absoluta disso. E desde então, desvalorização total. R$100 hoje compram $16. Isso em dezembro do ano passado deve estar mais ou menos parecido. Então a gente vive num país em que a moeda se desvaloriza constantemente contra si mesma e, além disso, ela se desvaloriza contra todas as moedas fortes do mundo. Então, se você investe em real, se você investe na renda fixa brasileira, você pode ter certeza que o que você tem é perda fixa, porque o seu dinheiro vale cada vez menos, no mínimo contra as moedas fortes. Mas você confia na inflação divulgada pelo governo? Você acha que a sua renda fixa ela corrige mesmo a inflação real do Brasil? Você tem ido ao mercado? O que você compra com R$100 no mercado? Esse é o país que a gente vive. Agora eu vou te mostrar por que o Bitcoin é uma proteção, sim, no mínimo, contra a inflação programada e criada pelos governos e bancos centrais ao redor do mundo. Vamos esquecer um pouquinho do Bitcoin e vou falar do ouro. Olha o que aconteceu com o ouro desde que os Estados Unidos tiraram o lastro do dólar com o ouro. No início da década de 70, o governo americano resolveu começar a imprimir dólar sem ter lastro nenhum. Simplesmente vamos criar dólar do nada. E desde então, olha o que aconteceu com o ouro. Desde então, o valor do ouro contra o dólar se multiplicou praticamente 100 vezes. E está em all-time high agora. Uma onça de ouro vale $3.342. Isso no final do ano passado, né? Esse ano seguiu subindo. Agora, olha esse gráfico do ouro contra o dólar e compara com o gráfico do Bitcoin contra o dólar. Vê se não é muito parecido. Obviamente, não é uma subida constante, é muito volátil. O Bitcoin ainda mais que o ouro, mas compara os gráficos, vê se a imagem não é muito parecida. Não precisa ser um especialista, assim como eu não sou especialista em nada disso que eu estou falando, mas eu consigo ver imagens, eu consigo ler imagens. Olha o que aconteceu com o ouro até hoje, olha o que aconteceu com o Bitcoin até hoje. E o Bitcoin, além desse potencial de no mínimo corrigir a inflação do dólar, mais ainda a inflação de países bostas como o Brasil, ele tem um potencial de crescimento absurdo, porque o uso do Bitcoin ainda é muito pouco, mais do que o uso, a adoção do Bitcoin ainda é muito pequena. O valor de mercado total do Bitcoin hoje está em $2 trilhões, mais ou menos. Do ouro é praticamente 10 vezes mais. Então tem um mercado muito grande para o Bitcoin crescer. Então, no mínimo, um ativo que vai te dar segurança ao longo do tempo, ao longo das décadas, para preservar o valor do seu dinheiro. Contra o real, contra o dólar, contra o euro, até contra o franco suíço, o dólar de Singapura, que são moedas bem melhores ainda do que o real, principalmente, né? Mas, além desse potencial básico, ele tem um potencial de explosão ainda muito grande. Os países e empresas começaram praticamente ano passado só a usar o Bitcoin. E aí eu te pergunto, o Estado brasileiro existe para quê? Existe para te ferrar.
existe para te cobrar mais imposto, existe para jogar a inflação em cima de você. E isso aqui é uma das provas, né? Qual a capital brasileira mais rica, onde as pessoas que ganham mais vivem? Brasília. Tudo que você trabalha, meu amigo, é basicamente para sustentar Brasília e, obviamente, os outros políticos e burocratas ao redor do Brasil. Mas a concentração mesmo vai para Brasília. Aliás, isso aqui mostra o quanto que o Brasil é pobre também, né? Você que acha que o Brasil é rico e só é mal administrado, a capital mais rica do Brasil tem uma renda per capita de R$ 3.357, mais ou menos $600. Esse cara que ganha esse valor médio aqui, ele é rico aonde? Talvez na Venezuela. Me explica como que o Bitcoin não vai se valorizar para sempre em relação às shitcoins estatais. Isso sempre vai acontecer, porque os governos e os bancos centrais continuam imprimindo dinheiro, e quanto mais dinheiro você tem, cada unidade desse dinheiro vale menos. Como é que você não vê a beleza no Bitcoin? Uma das maiores belezas do Bitcoin é que ele é uma moeda não inflacionária. Aliás, ela é um pouco inflacionária até chegar ao volume máximo de 21 milhões de moedas. Já foram impressas 20, já foram mineradas, né, 20 milhões de moedas mais ou menos, ou seja, já está quase no volume máximo, e nunca o protocolo, nunca o algoritmo vai deixar que a quantidade máxima de bitcoins ultrapasse 21 milhões. Então é óbvio, me parece óbvio que o Bitcoin, um ativo que tem um número máximo de unidades, vai se valorizar eternamente contra algo que continua se multiplicando. Bom, e como eu falei, enquanto eu estava jogando tênis, eu fiquei pensando das similaridades de um jogo de tênis com o mercado de cripto, com qualquer mercado na verdade, né? Mas o que eu gosto é o mercado de cripto. E aí eu fiquei pensando, né? Eu joguei o tie-break lá com o meu adversário e estava ganhando de 9-6. Esse era o momento, né, de fechar o jogo, acalmar a cabeça e fechar o jogo. Eu consegui perder de 11-6. Eu fiquei comparando isso com o mercado. Era basicamente a hora de tirar o lucro. Eu estava no lucro, estava tranquilo, mas perdi o momento, perdi a cabeça, e no final, se isso fosse um trade no mercado de cripto, eu teria saído no prejuízo. Ainda bem que, né, semana passada eu realizei 2 trades, consegui sair no lucro nos 2, o que está me ajudando a segurar minhas posições, mas assim, eu estava ganhando de 9-6, né? Aí eu fiquei pensando nisso, pô, se eu fechar em 10-6 é como se eu fechasse num lucro muito alto, mas eu posso fechar em 10-7, em 10-8, eu ainda ganho o jogo, saio no lucro um pouco menos, mas tá bom. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo na semana passada, né? Eu tava com um lucro de 40% em Bitcoin, alavancado 10 vezes. Aí o Trump falou as besteiras lá sobre as tarifas para a Europa, o Bitcoin deu uma despencadinha, mas eu consegui fechar o jogo. Ao contrário de hoje, eu consegui fechar o jogo, sair com 10% de lucro e já foi bom para mim. Isso é uma das situações, né? Mas tem várias outras situações. Quando o mercado tá ruim, quando o jogo tá ruim para você, o que você faz? Você arrisca tudo, o que eu já fiz algumas vezes, ou você recua, fica paradinho, esperando a situação se estabilizar. Enfim, são coisas pra gente pensar, né? Quando o jogo tá ruim pro seu lado, será que você vai para ataque? Tenta seus melhores golpes, tenta arriscar perto da linha, tenta botar mais dinheiro nas moedas que você já está perdendo, ou aceita que talvez perder uma moeda, talvez ser liquidado em uma moeda e respirar nas outras seja a melhor decisão. Às vezes é melhor. Isso aconteceu em um dos pontos hoje também. O cara me deu um lobby e assim, daria para eu chegar, só que eu já estava num momento ruim no jogo, tava sem perna, já estava cansado, e eu falei, caramba, será que se eu desse tiro, pegar essa bola, vai valer a pena? Não é melhor simplesmente perder esse ponto e guardar um pouquinho de energia para usar nos próximos? Isso também dá para fazer uma metáfora com o mercado, né? Com situações que eu passei recentemente. Eu fui liquidado em algumas moedas e certamente doeu no coração perder essas moedas em fevereiro e abril. Mas no final das contas, será que não foi melhor perder essas moedas e salvar o que realmente importava, continuar no jogo e ainda ter a possibilidade de sair no lucro? Vamos ver. Ninguém sabe qual vai ser o final desse jogo. Vamos ver se eu vou sair no lucro ou se eu vou perder tudo. Ainda corro o risco de perder tudo que eu botei em cripto nesse ciclo. Bom, e agora sim, vamos dar uma atualizada no portfólio, ver qual a situação. Hoje o dia começou bom, agora já deu uma pioradinha. Bitcoin está ali perto de 109 mil. Mas em geral minha situação é melhor que ontem. Cadena, que era a moeda que eu estava com mais medo de perder, deu uma subidinha. Ontem estava por volta de 5% para eu ser liquidado, agora já estou
com respiro aí de 10%. Edera, né, HBAR deu uma piorada, estou a 8% de ser liquidado, BAT a 9% e Theta a 9%. Mas as moedas que são realmente importantes para mim são Solana. Basicamente, se Solana chegar na metade do valor que eu botei como meta, que é $700, chegar mais ou menos a 350, eu já saio no lucro nesse ciclo. No lucro pequeno, mas pelo menos não vou perder dinheiro. Cadena é importante para mim também. E PEP tem um potencial de me dar um lucro muito grande. As outras, se eu perder, vai doer o coração, com certeza vai doer, vão diminuir meu lucro, vão diminuir meu potencial de lucro bastante, mas dá para respirar, dá para seguir. Essa é a situação de momento e vou mostrar rapidinho para vocês um gráfico que está me deixando muito animado. O gráfico é basicamente esse gráfico do Bitcoin. Qualquer dia eu vou falar com mais calma sobre ele, mas aqui eu tenho 3 indicadores e estou vendo no gráfico semanal. Aqui o preço, aqui embaixo o RSI, que basicamente, no meio, né, o RSI, que basicamente indica se a gente está hiper comprado ou hiper vendido, sobrecomprado ou sobrevendido. Aqui embaixo é o Stochastic RSI, em inglês é como eles chamam, é o momentum, né? Indica o momentum do mercado lá em cima, lá embaixo. Em português a gente poderia adaptar isso para inércia, talvez, pelo menos é assim que eu entendo. E você vê que a última vez, principalmente que o Stochastic RSI chegou lá em cima, quando a inércia estava empurrando a gente para frente, otimismo no mercado, o que aconteceu foi que o preço saiu basicamente aqui de $68 mil para primeira all-time high desse ciclo, $107 mil. E aí depois o que aconteceu? O mercado estava tão no alto, na inércia, que nada continua rápido. Se você empurrar um carro, ele segue na inércia por um bom tempo. Mas em algum momento ele vai diminuir muito a velocidade até parar. Foi isso que aconteceu com o mercado. Foi por isso que o Bitcoin deu uma recuada boa daqui até aqui, aos $74 mil, $70 mil mais ou menos. E quando houve esse cruzamento aqui entre as linhas do Stochastic RSI, foi quando o Bitcoin começou a subir de novo, já saiu de 75 mil e bateu 110, 111 mil all-time high. Mas o momento mais explosivo do final do ano passado, em novembro, que foi quando aconteceu isso, foi quando a inércia chegou realmente lá no alto, num momento muito parecido com esse que a gente está agora. Foi a partir daqui, de 11 de novembro mais ou menos, que o Bitcoin explodiu de 80 mil mais ou menos até a all-time high. Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente é que a gente pode estar entrando nas semanas realmente decisivas para esse ciclo. Não sei se já vai ser o fim do ciclo, mas a gente pode estar entrando num momento realmente explosivo em que o Bitcoin poderia sair desses $110 mil mais ou menos hoje para, não sei, 130, 150. Eu acredito que vai chegar pelo menos a $150 mil nesse ciclo, mas obviamente não sei quando. Agora, eu acho que essas próximas 2 ou 3 semanas ou 4 vão ser bem explosivas, a gente vai ficar feliz da vida. É óbvio que eu não sou consultor financeiro, nada que eu falo aqui tem uma sabedoria absurda por trás. Isso que eu estou mostrando desse gráfico aqui do Stochastic RSI é uma coisa que eu aprendi com o Steven do Crypto Crew University, mas eu realmente estou vendo que funciona, mas é muito básico, é uma forma quase de cripto para chimpanzés. Inclusive eu quero criar um quadro aqui no vlog que vai ser cripto para chimpanzés, que é fazer trades da forma mais simples possível, que até um chimpanzé treinado conseguiria fazer. É assim que eu me vejo no mercado das cripto. Eu sou zero experiente, zero sabichão. Esse é meu primeiro ciclo, eu estou perdendo bastante, mas eu acho que vai dar bom nas próximas semanas. E agora eu vou começar a fechar os vídeos toda semana, mostrando, toda semana não, todo dia, né? Mostrando qual a minha situação atual, quantos por cento eu tô para cima ou para baixo do dinheiro que eu botei, né? Obviamente eu sigo para baixo, devo estar próximo de 70% de prejuízo nesse momento. E é isso, nesse momento exatamente 70,98% de prejuízo. Vamos com tudo, ainda acredito que eu vou sair no lucro.
Até amanhã. Valeu! Esse foi o 6º episódio do Criptovlog.